professor e pesquisador da Unicamp, professor Luiz Carlos Dias, você teve que estudar bastante, né, para ser quem você é hoje, não teve? Um número aproximado. Há quantos anos você estuda? Porque você não parou de estudar. Há quantos anos? Eu estudo a vida inteira. Eu estou estudando hoje. Enquanto a gente, é bom que a gente, enquanto está vivo, está sempre aprendendo, né? Então, esse último ano, por exemplo, nós tivemos que nos reinventar. Então. Porque para aprender muito. Mas eu falo aí todo mundo, né? É uma autoridade. Todo mundo que trabalha com ciência, todas as áreas de exatas, ciências humanas, ciências sociais, nós tivemos que realmente nos reinventar e nos adaptar. Porque nós temos que combater um vírus, que é o SARS-CoV-2, e o vírus também da ignorância, né? Do negacionismo científico, o vírus do obscurantismo científico, né? Que tomou conta desse país, porque você vê hoje que fatos científicos, né? Evidências científicas, números de mortes, verdade, veracidade, coerência, não valem muito nesse país. Então, nós tivemos que realmente aprender muito nesse ano. Hein? Tem um rapaz aqui no chat falando que você não sabe nada. Eu respeito a opinião dele. E que você é um militante esquerdista. Por isso que você está falando isso aí que você está falando. O professor, Alden, deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Eu não sei se se o professor Luiz Carlos se deteve nesse tema, mas esse é um tema muito defendido pelos bolsonaristas aí que defendem o tal do tratamento precoce e tal, que é o caso específico de Porto Feliz. A maioria dos bolsonaristas acho que nem sabem onde é Porto Feliz. Eu amo aquela cidade, lá tem o rio Tietê, passa por lá. A minha esposa dava aula de canto lá em Porto Feliz, eu tenho alguns amigos lá, então fui muito para aquela cidade, eu amo aquela cidade. Mas enfim, ela virou um exemplo do tal tratamento precoce. Então sempre quando a gente fala sobre esse assunto, quando tocou no assunto do tratamento precoce, vem alguém e fala de Porto Feliz e não sei o que e tal. Então Porto Feliz virou uma referência nesse tal do tratamento precoce. Então eu queria saber se é uma área que o senhor se deteve para pesquisar e se existe mesmo esse fenômeno das pessoas estarem, digamos assim, reagindo bem ao tal do tratamento precoce, por quê? Então, nós temos mais de 5 mil municípios no país, né? É uma pena que nós não temos mais de 5 mil cidades com esse nome Porto Feliz, ou com essas características, porque aquilo que a gente está vendo no país não corresponde a essa narrativa que você colocou aí, entendeu? Tanto que eu falei dos 10 municípios aqui com mais de 100 mil habitantes, e nós podemos continuar utilizando o tratamento precoce por mais um ano, por mais 2, por mais 3, por mais 5 anos, e nós vamos continuar numa situação cada vez pior. Então, agora é claro que essa narrativa, ou parte dela, é baseada naquilo que todos nós conhecemos, que é o seguinte: se você tomar cloroquina, ivermectina, capim-limão, alho ou feijão, você vai ficar, 90% das pessoas elas vão ficar boas do mesmo jeito, porque é o próprio sistema imunológico das pessoas que está combatendo o vírus. E o número de curados, ele é alto no Brasil, ele é alto em Porto Feliz, ele é alto nos Estados Unidos, ele é alto em praticamente todos os países, o número de curados. Agora, o número de curados no Brasil ele deveria ser mais alto, porque ele deveria incluir aí pelo menos 70%, 80% daqueles que nós deixamos para trás, daqueles que perderam a vida. Porque nós hoje chegamos aí a quase 225 mil mortes, subnotificado, né, ou já passou disso. Então, se você pegar aí, subnotificado, talvez 80% dessas mortes poderiam ter sido evitadas, né? O Brasil, né, nós temos aí 2,7% da população mundial, mas nós atingimos cerca de 10% do total de mortes no mundo. Se você olhar, por exemplo, 2,2 milhões, 2 milhões e 200 mil mortes no mundo, o Brasil tem aí 225 mil, isso dá 10%. Você vê essa discrepância. Então, agora, eu não sei, eu não conheço os dados de Porto Feliz. Eu já ouvi falar, mas certamente já foi que nós temos 5 mil e tantos municípios no país e só um município, então, o kit precoce funciona. Não dá para levar toda a população brasileira para Porto Feliz. Essa história de Porto Feliz já foi desmentida por todos aqueles sites verificadores de notícias. Isso é fake news de WhatsApp. Se você for no Aos Fatos, na Agência Lupa, todos eles já fizeram esse trabalho, fizeram esse levantamento, e os números das cidades são tão altos quanto as outras. É fake news, apenas isso. Uma fake news de WhatsApp que circulou bastante, e tem gente que ainda insiste nessa história, enfim, gente que não pesquisa direito e acredita naquilo que chega no WhatsApp. Eu não lembro se eu falei aqui da última vez daquele levantamento que está, inclusive, no site do Ministério da Saúde, feito pelo IBGE, dos 10 municípios com mais 100 mil habitantes que distribuíram kit precoce, e que 9 deles tiveram média de óbitos maior do que a média dos respectivos estados. Eu não lembro se eu falei disso aqui da última vez, mas eu posso comentar. É bom reforçar.
Inclusive, eram 10 cidades com mais de 100 mil habitantes. Todas elas adotaram o kit precoce lá desde o início da pandemia. Tá? Então, Goiânia, Campo Grande, Natal, Cuiabá, Jundiaí, eu não vou lembrar de todos, mas eu lembro de Itajaí, que inclusive usou, além do kit precoce distribuído pelo prefeito, que é médico, inclusive, mas que defende até a homeopatia, porque ele distribuiu saquinhos com cânfora também, né? Homeopáticos. Ele que inventou a tal da ozonioterapia retal lá em Itajaí. Itajaí é uma cidade, né, e eu particularmente sou catarinense, nasci ali do ladinho, em Balneário Camboriú, apresenta 60% maior número de óbitos quando comparado com a média do estado. 9 dessas 10 cidades apresentam média de óbitos maior do que a média dos respectivos estados. Então, a gente lamenta, né? Seria muito bom se tivesse funcionado, mas alguém está ganhando muito dinheiro vendendo cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina, porque são medicamentos que não eram assim muito vendidos, né? Mais uma vez estão falando aqui de novo, cloroquina, impressionante, né? Ainda tem gente que defende. O professor, pesquisador e professor da Unicamp está falando uma coisa, aí vem alguém aqui no chão, mas a cloroquina funciona assim, porque eu não sei quem tomou. A minha principal linha de pesquisa no laboratório é o desenvolvimento de medicamentos antimaláricos. E um dos medicamentos que nós comparamos no desenvolvimento de antimaláricos é exatamente a cloroquina. Mas é porque nós não queremos algo como a cloroquina, na verdade. Porque a cloroquina ela não é usada mais para tratamento como antimalárico lá na África, porque o parasita que causa a malária lá na África ele já adquiriu resistência à cloroquina. Mas a cloroquina é utilizada aqui no Brasil. Nós temos ali na região norte, ali no Acre, mais ou menos aí cerca de 140, 150 mil casos de malária. Então a cloroquina é utilizada lá, junto com um segundo antimalárico, chamado primaquina. Então ela só funciona aqui no Brasil, ela não é utilizada, há décadas ela não é mais utilizada já na África, onde o parasita, inclusive, ele é muito mais letal. Só que a cloroquina tem um efeito adverso, né, entre vários outros efeitos adversos, mas ela tem um efeito adverso muito peculiar, que é o de intervir naquilo que nós chamamos, né, de interferir naquilo que nós chamamos de intervalo QT, que é quando o coração bate, para o próximo batimento ele contrai, recarrega, e aí ele recarrega para o próximo batimento. Esse intervalo dele recarregar, nós chamamos de QT, e é o que aparece no eletrocardiograma. Todo mundo já viu um eletrocardiograma, tem uma ondinha baixa e uma ondinha alta. Esse intervalo numa pessoa normal, ele é de 0,44 segundos, mais ou menos. Uma pessoa tranquila, assim, sem problemas de arritmia cardíaca. Só que pelas propriedades dela, ela interfere nesse intervalo, prolongando, fazendo com que ele fique mais longo, além dos 0,44 segundos. E isso causa um fenômeno que a gente chama de arritmia cardíaca, de taquicardia, e pode levar até a morte, inclusive. Então, esse é o efeito colateral mais drástico. E nós tentamos desenvolver antimaláricos que não tenham, né, que fujam desse efeito adverso gravíssimo da cloroquina. Por quê? Não pode ser utilizado por crianças e nem por gestantes, e nem por pessoas que têm problemas já cardíacos, entende? E como ela se acumula muito no organismo e demora muito tempo para ser eliminada, para ser metabolizada, quanto mais doses as pessoas usarem por mais tempo, mais ela vai se acumulando e maior o número de efeitos colaterais adversos que ela vai causar. Isso é bem conhecido, né, da comunidade científica. A grande verdade.